Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Priscila, para mais uma aula de matemática com vocês. Hoje nós vamos estar trabalhando a página 81 do nosso material, né, em continuidade do Aprender Sempre, ok? A aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre equação reduzida da reta. Nós temos aqui um primeiro exercício. Esse primeiro exercício, o que ele mostra? Ele mostra um gráfico. Esse gráfico, o que nós temos aqui, né? Eu comentei muito. O que é esse gráfico? Ele temos o eixo X na horizontal da abscissa, nós temos o eixo Y das coordenadas. O eixo X, ele é representado pela quantidade vendida de livros, então aqui está fazendo uma representação de quantos livros vendeu, e no eixo Y, como está escrito no texto, o quanto é o valor, o preço de cada um desses livros. Então, como que a gente faz a leitura desse gráfico, né? Nós aqui temos 120 livros, quando vendemos 120 livros, R$ 12, né, é o valor de cada livro. Se vender 240, nós conseguimos com que esse livro saia por R$ 8 cada um. Temos um desconto, né? Comprou maior quantidade. Analisando o gráfico, podemos verificar que ao diminuir o preço do livro, a quantidade de consumidores que compra aumenta, né? Então, quanto mais consumidores, menor o valor do Y, do livro. No caso aqui, nós temos o gráfico de uma reta, tá? Ele está numa forma linear, é um gráfico em formato linear, ele é uma reta, e esse gráfico ele está em ordem decrescente, pode ver que ele está diminuindo. O que é a ordem decrescente? Né? Nós temos então que o nosso coeficiente angular, que é o nosso A da equação da reta, é negativo. Vamos entender isso melhor a partir de agora que ele pede para encontrar a equação da reta. Como que eu faço para encontrar? Para isso, nós precisamos saber as leis de formação, né? Então, equação reduzida da reta. Está aqui, ó. Desculpa aí, né? Equação reduzida da reta é y igual a x mais b. Essa é a lei de formação. O que representa o x e o y? Os pontos pertencentes ao nosso gráfico. Então, esse ponto x, esse ponto y, pertencente, né, ao gráfico, né, a essa reta, é a representatividade dessa lei de formação. O nosso A é o nosso coeficiente angular, como eu acabei de dizer, que nesse caso ele é negativo, porque ela está descendo, mas a gente não sabe o valor. E o B é o coeficiente linear. O que quer dizer o coeficiente linear? O momento, então, que nenhuma pessoa comprasse esse livro, X fosse zero. Se ninguém comprasse o livro, o Y aqui ia ser o valor máximo desse livro, né? Quando ninguém compra. Então, é o momento que ele corta o eixo Y. Então, a reta vai interceptar o eixo Y quando o x é zero. E esse valor no eixo Y é conhecido por coeficiente linear. Vamos entender isso na prática, resolvendo os exercícios aí? Nós temos, então, né, que ele pede para nós resolver achar a equação da reta. Vamos substituir o nosso ponto A. 120 no X, o ponto A está aqui, importante a gente visualizar o ponto A, tá bom? 120 no eixo X e 12 no eixo Y. Substituir X e Y na ordem, hein, pessoal? Vamos lá, jogando lá, Y é 12, o A eu não sei quem é, copia, X é 120, o B eu não sei quanto é o valor aqui no Y, então permanece, copia. A ordem dos fatores aqui, ó, 120 vezes A é a mesma coisa que 120A. Então, a ordem dos fatores não altera o resultado, tá? Escrever 120A e escrever A vezes 120 é a mesma coisa. Portanto, a gente usa o coeficiente, né, sempre antes da variável. Nós vimos isso no roteiro 3. Coeficiente é o número e aqui a variável, a nossa letra, tá? Nós utilizamos essa linguagem. Para ficar uma equação, isso aqui já é uma equação, né? Para ficar uma equação mais visualmente, né, mais fácil de trabalhar, nós vamos deixar sempre a igualdade, os valores após a igualdade do nosso lado direito, ó, o sinal de igual aqui. Então, trocamos, deixamos as variáveis na esquerda e os resultados na nossa direita. Tudo que a gente fez para o ponto A, nós vamos fazer para o ponto B. Então, o ponto B está aqui nesse momento, olha o ponto B aqui,
que a gente tem? 240 na onde? No x. E 8, né? 240 com 8, o 8 está no y. Substituímos esses valores na fórmula, igualzinho na anterior, e aqui, mesma coisa. A vezes 240 é 240A, a ordem não importa. Vamos organizar esses valores, né? Novamente, vamos pegar o valor da igualdade, passar para o outro lado, para deixar essa variável de equação mais visualmente aí, né, bonitinha. Não tem necessidade, tá? Não é obrigatório. Ok, eu passei agora a ter duas equações. Essa é a nossa primeira equação e essa é a nossa segunda equação. Então, aqui é a primeira. Opa, então, aqui é a nossa primeira equação e aqui é a nossa segunda equação. Não tem ficado legal. Tudo bem? Como que a gente faz agora? Pega essas duas equações, ó, a primeira equação está aqui, a segunda equação está aqui. O que a gente precisa, né? Nós vamos trabalhar com o método da adição. O que é método da adição? Como o próprio nome já diz, adição é uma soma. Então, nós vamos fazer uma conta de mais. Nós vamos somar esse exercício aqui. Porém, a hora que a gente soma o 240 com 120, ele vai dar o quê? 360. Tá. Se eu somar o B com outro B, 2B. Eu não vou chegar em lugar nenhum. O que eu expliquei para vocês no roteiro 3? Que para resolver pelo método da adição, uma das regras é que a gente tenha números opostos. O que é números opostos? Mesmo sinais inversos. Então, enquanto um sinal é de mais, o outro precisa ser sinal de menos. Então, aqui, ó, uma hora eu tenho que ter o sinal de mais e uma hora eu tenho que ter o sinal de menos. Isso são números opostos, tá? Com o mesmo valor do coeficiente. Então, o B aqui vale 1, o B aqui também está valendo 1. Só que aí um negativo e um positivo são opostos. Nesse caso aqui, eles não são. Se eles não são opostos, não tem como a gente fazer adição. Eu preciso, então, pensar numa alternativa. Qual? Eu vou fazer uma multiplicação. Por quanto? Por menos 1. Por que menos 1? Porque qualquer valor vezes 1 é ele mesmo, ele não muda, não vai mudar o resultado da conta. Mas, quando nós multiplicamos por 1, nós fazemos regra de sinal. Mais com menos, fica menos. Então, olha só, o 120 é positivo, mais com menos fica menos, ele vai ficar negativo. Inverteu o sinal. Mesma coisa, o B era positivo, inverte o sinal, fica negativo. Tá vendo o negativo ali? Mesma coisa, então, para o 12, ele era positivo, fica negativo. Muito bem. Aí a segunda equação, não vou mexer, eu apenas copio ela. Copia ela aqui para gente. Olha só aqui o valor dela copiado aqui, tá bom? Então, copiou esse valor dela, o que nós vamos ter aqui? Vamos somar continha de mais, acabamos de falar que é para fazer continha de mais. Eu tenho 120A, eu tenho 240A, desculpa, e eu devo 120. Então, ó, você tem positivo e deve 120. Como que vai ficar? Sobra 120. 120 o quê? 120A. A sua lei de formação aqui é a variável. E aqui, o número oposto, menos B com mais B, cancela, né? O que a gente viu? Números opostos sempre zera, tá? Vai dar zero. Então, a gente não precisa colocar esse número, tá? Posso cortar. E eu devo 12 e tenho 8 para pagar. O que acontece? Eu devo 4, né? Olha só, 8 para chegar no 12 é 4. Sinais diferentes, a conta é de menos, né? No caso, permanece o negativo do 12. O 120, ele está multiplicando. O que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado e vou dividir o 120, tá ok? Vamos dividir o 120 aqui, tá? Dividindo o 120, o que nós vamos ter aqui agora? Deixa eu tirar esse aqui, né, para não ficar ruim. Aí, ó. O que nós vamos ter? Essa fração. A fração é menos 4 sobre 120. Se nós formos dividir essa fração, ela não dá um resultado exato. Portanto, então, nós vamos deixar na forma fracionária, mas nós vamos perceber que tanto o número menos 4 quanto o 120 está numa mesma tabuada. Qual tabuada? A tabuada do 4. Os dois números estão na tabuada do 4.
Então, dá para simplificar. Vamos fazer uma simplificação. Dividir por 4. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. 120 dividido por 4 é 30. Achamos o valor do A. Lembra lá no começo que eu falei para vocês que o A é o nosso coeficiente angular, né? E a gente determina aí como o CA, tá? O CA, aqui não vai, né? Aqui não fica o CA aqui pra gente. Teria que fazer o CA assim, ó. CA. Pronto, olha lá. Coeficiente angular. Tudo bem? O nosso coeficiente angular ele é negativo porque a reta está decrescente. Como que eu faço para achar o B? Eu vou substituir. Então, ó, nós estamos substituindo agora, novamente, peguei a primeira equação está aqui, ó, peguei ela, tá ok? E estou substituindo o valor da onde está o A pelo valor que nós encontramos o coeficiente, que é a fração menos 1 sobre 30. Faço essa substituição, então vamos fazer 120 vezes menos 1, continha de multiplicação, hein? Número inteiro por fração. 120 vezes menos 1, menos 120. Dividido por 30 é menos 4. Então, a gente tem menos 4. Copia o mais B igual a 12, copia, e eu passo a ter aqui agora uma equação de primeiro grau. Bom, como que eu faço para resolver aqui agora, né? A equação de primeiro grau, ela é uma balança, né? Ela é uma igualdade. Se aqui está subtraindo, eu preciso somar de 4 dos dois lados. Então, eu vou acrescentar 4 nos dois lados da minha equação, da minha igualdade. E aí, eu vou conseguir cancelar. Ou, numa forma mais, numa linguagem mais informal, tá menos 4, passa para o outro lado, fica mais 4. 12 somado com 4 é 16. Achamos o B. O que o B representa? O nosso coeficiente linear, que é o CL, tá? Coeficiente linear, CL. Então, tá aqui o coeficiente linear. O que é o coeficiente linear mesmo? Ele é o momento que cruza a reta no eixo. Então, quer dizer que aqui é o ponto 16, vai ser o responsável por essa reta cruzar. Então, se a gente fizesse um prolongamento, se eu prolongasse essa reta aqui, ela cruzaria aqui e esse ponto seria o 16. Bacana isso, né? Muito bem. Aqui a gente está substituindo o coeficiente angular e essa, então, é a resposta da letra A. Quando ele pergunta para nós aqui, né, na letra A, qual é a equação da reta que contém os pontos A e B? A resposta é, então, y igual a menos 1 sobre 30x mais 16. Muito bem. No exercício B, ele fala o valor do livro para que nenhum consumidor deseja comprá-lo. Para ele não comprar, para ninguém comprar, o que a gente sabe? Que é o momento que, quando ninguém quer comprar, é quando o x é igual a zero. Olha isso aqui, ó, x igual a zero, né? Quando que o x é zero? É só fazer a substituição na nossa equação, que a gente acabou de encontrar, x é zero, e nós vamos perceber que qualquer coisa vezes zero vai dar zero, vai cancelar esse valor aqui, ó, tá? Isso aqui vezes zero é zero. Então, a gente pode cancelar esse resultado, tudo bem? E aí vai sobrar o 16. O que era o 16 mesmo que eu falei para vocês? O coeficiente angular, linear, desculpa. Coeficiente linear, né? O 16 é o coeficiente linear. O que era mesmo linear? O momento que cruza na reta. Então, a gente já tinha essa resposta aqui, ó. Olha aqui, quando x é zero, a resposta é exatamente o meu B. Tudo bem? Então, aqui está feito o exercício 1. Ensinei pelo método da adição, existe o método da substituição, e vamos pegar agora uma situação de interpretação. O exercício 2, ele é na linguagem nós vamos fazer a linguagem matemática, né? Vamos transformar isso. Então, rapidinho, para não perder muito tempo aí, para não estender muito a aula de vocês, ele fala o seguinte: num campeonato de futebol, meninos que gostam de futebol, os times ganham 3 pontos. Opa, vamos deixar marcado aí, 3 pontos é a sua vitória. Então, cada vitória se ganha 3 pontos, ok? Então, aqui, ó, 3 pontos para cada vitória. Olha que bacana. Cada vitória ganha 3 pontos. 1 ponto por empate. Então, o empate é a letra E, né? E ele ganha 1 ponto por empate. Muito bom. E 0 pontos por derrotas. Olha lá, cada derrota ganha 0 pontos. Então, a gente tem já essa marcação pronta. E ele fala o seguinte: o time participou de
50 jogos. Olha essa informação que importante para nós aqui. 50 jogos. Já deixamos anotado os 50 jogos. O que pode acontecer num jogo? Vitória, empate e derrota. Ou seja, se eu somar quanto o time ganhou, quanto ele empatou, quanto ele foi derrotado, vai ser 50. Muito bem. Que mais que ele fala, então? E ele fez 54 pontos. Já está aqui, ó. 54 pontos, então, é exatamente a gente pegar cada vitória, soma 3 pontos. Cada empate, 1 ponto. Cada derrota, 0 pontos. Nós vamos ter os 54 pontos aqui. Feito isso, vamos ver o que mais que ele quer. Chame de V, nós já chamamos as vitórias, né? Que ele venceu. D vai ser o que ele foi derrotado. E os que houve empate, nós vamos chamar de E. Assinale a alternativa que mostra corretamente o sistema de equação. Então, agora nós já montamos o sistema e nós vamos procurar aqui, ó, qual deles fala as suas vitórias, os seus empates e as suas derrotas. Importante que ele já falou que perdeu 12 jogos. Olha só, perdeu 12. Então, eu posso substituir essa letra D por 12. Então, cadê lá? A letra B aqui nós temos V mais E mais o 12. O 12 ele está exatamente no lugar da derrota. Posso fazer essa substituição, igual a 50. E por último, olha lá, 3 vitórias mais um empate. Mas, professora, cadê a derrota? Cadê a derrota? Qualquer coisa vezes zero, gente, dá zero. Então, eu não preciso necessariamente somar. Isso não vai mudar na minha conta. Então, a alternativa correta é a alternativa de letra B, tá? Vocês podem analisar as outras aí que elas não conferem, né? Não tá ele trocou alguns valores, tá? Então, nessa daqui, ó, por exemplo, ele está multiplicando a derrota por zero, então tá errada. Essa daqui ele está trabalhando com 0,12, então ele está trabalhando com um número, né, 12 centésimos, 12%. É um número decimal, e a gente não tem essa informação aqui, então isso aqui é falso. Na letra C, por que ela é falsa? Porque ele trocou o 54 com 50, ele trocou a ordem, 54 é o total de pontos e não de jogos, então trocou. E na letra A, o que está acontecendo? Faltou ele colocar o número de derrotas, né? O jogo não era só vitória e empate, é vitória, empate e derrota. Faltou as derrotas aqui. Tudo bem? E temos o exercício 3 aí também para a gente fazer rapidinho, né? Já deixei meio marcadinho aí. Nós temos uma competição, se vocês lerem, tem uma competição entre sobre duas atletas, a Cris e a Kate, tá ok? A Cris, o que ele fala na parte importante? Que ela marcou 17 pontos, essa é a parte importante para nós aqui, ó. Ela fez 17 pontos, tá? Enquanto a Kate conseguiu fazer 22 pontos, ok? Para cada ponto marcado, o que ele falou aqui? Olha só, quando ela lançou, né? A Cris, ela lançou 3 flechas, e ela acertou uma na região A. Então, a região A, ela acertou uma flecha. Olha lá, um A, ok? E ela acertou 2 na região B. Então, a região B, 2 flechas. Já achamos, então, a primeira parte aqui. Eu preciso de um A e 2B. Então, vocês já vão ver que a primeira é falsa. Por que a primeira é falsa? Porque eu não tenho 2B. Eu já vou por falsa nessa. E essa aqui também já é falsa, porque eu preciso de um A e 2B. Não, ó, cadê o 2B? Não tem. 2A, então também é falsa. A próxima, também, ó, A e B, já é falsa também. Olha como é fácil para vocês fazer essa análise. A próxima, letra E, A e B. Eu não quero A e B, eu quero um A e 2B para dar 17. Então, a gente só com essa primeira informação já eliminou várias alternativas, ok? Já eliminou e já encontramos a resposta correta, independente do total de pontos da Kate. Atenção que o da Kate aqui, né, ele fala nessa ordem, tá? Ele fala exatamente aqui que ela conseguiu, né? Olha só, uma na região B, 2 na região A. Então, na região 2 pontos, na região B, 1 ponto, tá ok? 1 ponto no B, 2 no A. Ah, tem problema inverter a ordem? Não tem problema, é a mesma coisa. Bom, pessoal,
Já fico por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, manda lá no grupo, me chama no WhatsApp, a professora vai falando com vocês, tá bom? E desafio vocês agora a tentarem, né, fazer os exercícios 1 e 2 da página 84, que são referente, né, à continuação aí, tá bom? Muito obrigada. A gente se vê, então, na próxima aula. Deixa eu parar a apresentação. Até mais. Tchau, tchau.